paz do Senhor Jesus, amados irmãos, que bênção poder estar aqui para a gente falar a respeito dos assuntos relacionados à nossa lição que é o primeiro trimestre de 2022, que tem esse título, A Supremacia das Escrituras. Não é isso? Eu queria que os irmãos dessem aí o feedback, se está dando para ouvir direito, se não está nenhum... porque às vezes aparece algum eco e tal, né? Então a gente corrige já desde o início. Meus amados, eu sou o irmão Enumi Santos e nós somos do grupo EBD Views, Teologia Visual. A nossa intenção aqui é tão somente ministrar a palavra de Deus com base também, como um subsídio a mais, nos gráficos que temos feito. E quero dizer para os irmãos que eu faço dessa forma, meus irmãos, porque eu acredito nisto. E porque, para mim, funciona muito bem. Eu sei que, às vezes, as pessoas podem dizer assim, bom, funciona para uns, mas para outros não. Porém, eu costumo dizer que a ilustração, o desenho, ele é, na realidade, uma linguagem universal, não é? E ele ajuda na fixação, a guardar, fixar. Então, acredito que isso é importante, né? Nós ministrarmos uma aula desta forma, com ilustrações, com gráficos. Inclusive, existe até uma Bíblia visual, uma Bíblia que contém gráficos, né? da SBB, e eu só estou dizendo isso para os irmãos terem uma ideia como esse trabalho, dessa forma, é importante para que a gente possa aprender melhor. Meus queridos, nós estamos iniciando o trimestre, já é a lição 2, e a lição 2 está tratando sobre esse tema, a inspiração divina da Bíblia, e eu já queria mostrar para vocês aqui o nosso gráfico esboço, tá bom? Professor, esse gráfico esboço, ele é importante quando você coloca lá, porque você tem todo o panorama da lição, daquela lição que você vai ministrar, não é? Então, ora, se você já estudou a lição, se você tem a lição na sua mente, na sua cabeça, você vai utilizar os gráficos como quem utiliza um esboço de pregação, tá? Então, você vai utilizar esses gráficos dessa forma. Claro que, vez por outra, haverá um gráfico, digamos assim, a mais, que é exatamente para que a gente possa explicar, de repente, algum ponto da lição, tá? Então, isso é importante também que a gente deixe claro para os irmãos, para que a gente possa entender como é que funciona isso, tá bom? Esses gráficos, eles são importantes, você pode imprimi-los, não é? Você pode imprimir em 4 folhas A4, perdão, e aí você recorta, monta. Eu fico muito feliz, irmãos, quando eu vejo irmãos enviando, né, lá da sua escola dominical, de repente uma foto onde mostra lá o gráfico sendo usado, né, dessa forma. Isso é uma maravilha, né, a gente poder fazer desse jeito. Quem tem o DataShow, utiliza-se o DataShow, mas quem não tem, pode utilizar a impressão que fica tudo certo, tá bom? E eu quero já dar a paz do Senhor para os nossos irmãos que estão aí, pastor Cleiton Amorim, paz do Senhor, irmã Maria Costa, aluna nossa lá da nossa congregação, Antônio de Jesus, Antônio de Souza, né? Paz do Senhor, a irmã Fátima Santos, Kleber, meu cunhado, lá de Fortaleza. Nós estamos aqui em Belém, Pará, tá, irmãos? E Kleber, meu cunhado lá de Fortaleza. Outros irmãos também, Gênison Figueiredo, paz do Senhor. Meus amados, aí está
o gráfico. Nos ajude a fazer essa lição juntos, porque se tem uma coisa que eu sempre digo, e quem é meu aluno, quem foi meu aluno sabe disso, nós temos que fazer uma aula democrática, não é? Não somos daquele tipo de professor que vai despejando informações e não dá oportunidade para as outras pessoas se expressarem. E aqui eu me considero em uma aula, né? Em uma aula, onde a gente pode trocar informações, né? Então, nos ajude aí se você de repente tem algum pensamento sobre alguma parte da lição, você pode também expressar e nós vamos aqui aprendendo junto. O tema da nossa lição é este: a inspiração divina da Bíblia. E o nosso textuário diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, 2 Timóteo 3,16. A verdade prática diz: a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. São esses 3 pontos que nós vamos falar aqui, né? Divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e nos instrui. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Pastor Jeremias Couto, Deus abençoe. Então, e aí nós temos o texto da leitura da Bíblia em classe, que está em 2 Timóteo, capítulo 3, 14, 17, 2 Pedro 1, 19 a 21. Não vamos ler tudo por causa do tempo. Mas olha, você tá vendo aí o nosso gráfico, esboço? O primeiro ponto trata da doutrina da inspiração bíblica. Segundo ponto, a inspiração divina e os autores da Bíblia. E o terceiro ponto, o Espírito Santo e a Bíblia. Ok? No primeiro ponto, nós temos a inspiração bíblica é divina, a inspiração bíblica é verbal, a inspiração bíblica é plenária, que são aqueles 3 pontos, não é, importante. A inspiração divina, a inspiração é divina, a inspiração é verbal e a inspiração é plenária, ok? Por inspiração divina, nós entendemos o seguinte, que o Senhor mesmo é quem inspirou, o Senhor mesmo é que quis se comunicar conosco, ok? Essa comunicação, ela já existe ou já existia desde o Éden. No Éden, o homem tinha comunhão com Deus, comunicação com Deus. Não havia palavra escrita, mas havia a palavra de Deus. Aliás, a palavra de Deus, ela já existe desde que Deus, né, existe, se é que a gente pode dizer assim. Deus não tem princípio nem fim, mas é só para pontuar. No princípio, o Evangelho de João fala sobre isso. No princípio era a palavra, o verbo. Então ela já existe, ela já existia, ok? Mas nós entendemos que com o pecado do homem houve a necessidade, e isso só vai acontecer tempos depois, porque quando o homem peca, a comunhão dele com Deus é cortada, é tirada, não é? Então Deus se comunica com o homem, né? E essa comunicação ela ainda é verbal, mas ela depois, posteriormente, ela se torna escrita, não que deixasse de ser verbal, mas é que escrita, a palavra escrita, ela é como um memorial, ok, irmãos? Visto que nós esquecemos. É por isso que existe os documentos, tudo que é registrado, para que a gente possa lembrar. Então, mas a comunicação, ela é divina, a inspiração, ela é divina. Tanto é que aqui na lição, ele cita a expressão que está na palavra de Deus, usada mais de 3.800 vezes, assim diz o Senhor. Ou seja, palavra do Senhor.
É importante que a gente diga isso, que essa é uma expressão quando você vê uma verbalização direta do próprio Deus, ok? Uma verbalização direta do próprio Deus. A gente entende também dessa forma. A inspiração, ela é divina, mas quando a gente fala de revelação, a palavra ela foi dada também por revelação, tá? E ela foi dada também por informação, ou seja, informações que foram colhidas também, tá? Mas todas elas estão, tanto a revelação quanto a informação, que chegou para se construir o texto bíblico, todas elas, todos esses dois aspectos, seja por revelação, seja por informação, tudo foi soprado, tudo foi inspirado divinamente, ok? Eu queria, antes de concluir, ou de continuar, mostrar aqui para os irmãos um gráfico que eu fiz agora há pouco para tentar explicar essa parte do texto de 2 Timóteo 3,16, que é exatamente o nosso texto áureo. Né? Toda a escritura é divinamente inspirada. Então veja, divinamente inspirada. O que é que isto quer dizer? Tá tudo certo aí, meus irmãos? Eu não sei se houve alguma dificuldade aqui no sinal. Queria que os irmãos me dessem um retorno, porque estou vendo alguma dificuldade aqui no sinal. Não sei se procede. Tá tudo ok? Cleiton Amorim, graças a Deus. Então vamos lá, querida, porque às vezes dá essas coisas, né? A gente fica sem saber se tá ok ou não. Eu gosto de perguntar para a gente não ficar prosseguindo em vão, tá? Graças a Deus. Então, olha só, meus amados, esse gráfico, ele é simples, mas ele é significativo. Por quê? Porque a gente pega aí duas palavras, theopneustos, não é? E grafê, para explicar esse texto. Toda a escritura é divinamente inspirada. Eu peguei só esse ponto do texto, mas ele é mais amplo, né? Como vocês percebem. Olha, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Mas eu quero pegar só esse ponto aí, que para mim, no meu entendimento, no meu pouco entendimento, esses dois textos, essas duas palavras, essas duas expressões, sendo explicadas, né? E aí eu não sou expert em grego, né? Tem muitos irmãos aí que conhecem muito mais, pastor Daladier, que é muito bom nessa parte. Mas assim, eu só quero que essas duas expressões, essas duas palavras, vocês possam também aliar à ilustração, tá? A ilustração. Por quê? O que é theopneustos? Deus, pneusto é sopro, né? Sopro. Pneuma, sopro. Então significa dizer, literalmente, que a escritura ela foi soprada divinamente para ser escrita, tá? E aí é que é interessante, porque nós temos aqui, olha, uma ilustração de a pomba simbolizando o espírito, tá? Não é que a pomba seja o espírito, tá bom, irmãos? Às vezes, irmãos, eu sei que isso pode ser loucura a gente tentar falar assim, mas é porque tem irmãos que às vezes, né, implicam com isso. O Espírito Santo não é uma pomba, ninguém está dizendo que é, mas a palavra de Deus mostra, é um símbolo, simbologia, tá bom? Então, a ilustração de uma pomba simbolizando o Espírito, tá? E aí eu fiquei pensando em uma coisa, e eu gostaria muito da opinião dos irmãos, né? Esse sopro divino, aonde foi? Aonde foi?
tá? Em que ponto do ser humano, dos 40 autores, esse sopro divino aconteceu? Se não for na mente, aonde mais seria? Então, nós entendemos que o Espírito Santo soprou na mente, soprou no intelecto, soprou na alma, soprou no espírito desses homens as palavras com as quais eles deveriam grafar, ou seja, gravar, escrever. Porque, como já disse para os irmãos anteriormente, e a lição mostra que a palavra ela é verbal, né? A inspiração divina é verbal. Isso que eu estou explicando está dentro aqui desse ponto da lição, tá? Theopneusto. Então, quer dizer, o Espírito sopra na mente desses homens para eles escreverem. É claro que isto não exclui, não tira, por exemplo, as peculiaridades, as particularidades de cada autor. É isso que precisa ser explicado, não é? E também não tira, por exemplo, não isenta o contexto em que foi escrito, não é? Claro que, provavelmente, se fosse nos dias de hoje, o texto lá de Josué não diria que o sol parou, não é? Já que o sol não para, mas é a terra que gira em torno do sol, né? E também tem o movimento do sol, né? Anual, diário, mas é a terra. Do mesmo jeito que a gente diz que o sol nasceu, mas o sol está o tempo todo aí, né? O nosso comentarista ele fala isso, e eu assisti o vídeo dele, ele fala sobre isso, né? Então, meus amados, toda essa questão cultural foi levada em consideração, né? A Bíblia é um livro antigo em que Deus, mesmo soprando, mas ele ainda assim preservou a parte cultural, a parte da linguagem, já que a gente sabe que todos nós sabemos 3 idiomas, hebraico, aramaico e hebraico, grego e aramaico, não é? Então é claro que Deus leva em consideração tudo isto, né? Deus leva em consideração também, irmãos, a intelectualidade. Por isso que nós colocamos ali o desenho, a ilustração de uma pombinha, né? Simbolizando o Espírito Santo, dando a ideia de soprando. Soprando aonde? Na mente, no intelecto, ok? Daqueles homens. E é interessante que isso a gente pode também entender que esses homens, eles eram pessoas inteligentes, eram pessoas sábias, ainda que a gente tem pessoas ali que eram, digamos assim, como Pedro, que era um pescador, mas quando ele estava discursando, falando, as pessoas se admirando, olha, mas não era esse aí que era o pescador? No entanto, ele também escreve uma epístola, né, que é muito importante. Então a gente entende aí que já houve também uma capacitação, não é, de Deus na vida desses homens, não é? Então, meus amados, o Theopneustos é isso, é a inspiração divina, é Deus querendo comunicar-se com o homem. Agora, isto precisava ser também gravado. Por isso que é chamado de escritura, não é? Essa palavra grafê aí tem muito a ver com essa questão gráfica, com a questão daquilo que é escrito, daquilo que é gravado. E aí você tem os suportes, né? Digamos assim, o primeiro suporte que a gente tem notícia, biblicamente falando, ali é exatamente as tábuas dos 10 mandamentos, inclusive escrita pelo próprio Deus. Então veja que tem coisas que o próprio Deus escreveu. Embora
como diz o pastor Caramuru, não foi lida, né? Os 10 mandamentos não podia ser lido, mas eles foram transcritos também para os pergaminhos, tá? Mesmo que ele não tenha sido lido, mas ele foi transcrito. Então é algo interessante, né? As pedras da lei, dos 10 mandamentos, escrita pelo próprio Deus. Quando a gente se refere de suporte, é um termo de linguagem gráfica para dizer aquilo onde vai ser gravado, certo? Aonde, por exemplo, se for pintado, se for usado a tinta, aonde a tinta vai ser gravada, né? No caso ali das pedras, era talhada, né? Os irmãos sabem muito bem. Daí que veio posteriormente aquela questão da escrita cuneiforme, que era uma espécie de cunha, né? Onde eles usavam para cortar, talhar a pedra, tá? Ou a argila, o barro, seja lá o que for, tá? Aí posteriormente você tem aí a questão do papiro, né? A questão do pergaminho, outros 2 suportes que também foram utilizados para o grafê, para a gravação, das palavras inspiradas do Theopneustos. E isso é interessante, meus irmãos, porque exatamente para que a gente não esquecesse. Mesmo assim, o povo de Israel esqueceu. Nós estudamos sobre isso quando você vê lá o rei Josias mandando o sacerdote Ilquias fazer a limpeza lá da tesouraria, digamos assim, da casa do tesouro. Ele encontra a lei, não é? Provavelmente, eu digo assim, empoeirada, ou seja, é o tipo das pessoas que esquecem a Bíblia, esquecem a palavra, não é? E não tem aquela vivência da leitura da Bíblia. Então veja, a palavra estava ali escrita. E foi importante porque quando o rei soube disso, e quando ele lê, ele rasga as suas vestes, porque ele tinha consciência do que a palavra estava dizendo a respeito deles, da nação de Israel. Especialmente porque dizem alguns que ele provavelmente leu as bênçãos e maldições. Então, o que estava acontecendo ali é que o povo estava sob maldição. Por quê? Porque tinha esquecido a palavra e porque estavam exatamente adorando outros deuses, que era uma coisa que a Bíblia dizia que não era para ser feita. Então, veja que a questão do grafê, da escritura, é muito importante. Porque, olha, na realidade, preste atenção aqui que eu falei para os irmãos que o suporte onde vai encaixar, onde vai ser colocada as palavras, é importante. Aí eu falei para vocês da pedra, não é? Provavelmente a gente olhando assim, a gente vai dizer, mas é algo muito forte, não é? Não é para se perder, não é para se extraviar. Já quando você olha para o papel, aí você tem uma ideia que o papel ele pode com o tempo se estragar, né? Então, embora esses pergaminhos, esses papéis, eles tinham um tratamento especial para poder durar mais tempo. Porém, o que eu quero dizer para os irmãos, e aqui é um ponto importantíssimo, sabe o que é, irmãos? É que existe um suporte ainda muito mais especial do que pedra, papiro e pergaminho. O que é, meus irmãos? Esse suporte é exatamente o nosso coração. Porque a palavra de Deus está escrito que eu colocaria as minhas palavras no coração de vocês. E é interessante que quando Jesus vem, esse conceito do grafê na nossa vida, em nós, fica muito mais evidente. Por isso que ele diz para os discípulos, a palavra está dentro de vocês.
A palavra está dentro de vocês. É por esse motivo que eu acredito que os discípulos, os apóstolos, escreveram os seus evangelhos baseado naquilo que estava dentro deles, que estava cheio dentro deles. São as experiências que eles passaram com Jesus, são os milagres que eles vivenciaram com Jesus, mas são principalmente as palavras do Senhor Jesus dentro deles. Isso é muito importante. Você se lembra do que o salmista diz? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É assim que era para ser e que deve ser em nossa vida. A palavra internalizada, gravada, a escritura gravada dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, porque nesse sentido, meus amados, eu creio que ela se torna vida dentro de nós. Ela se torna vida dentro de nós. Se você parar para pensar, não é assim que acontece? Quantas pessoas não foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus, de repente por uma palavra que Deus usou alguém para falar, e o Espírito Santo, olha lá como esse processo ainda continua, o Espírito Santo inspirou essa palavra dentro do coração daquela pessoa, e aí ela abriu-se, ela deixou o coração aberto para o Espírito Santo e ele foi fazendo a obra. E ele foi trabalhando e através daquela palavra a pessoa veio a aceitar o Senhor Jesus. Só que esse processo ele precisa ser contínuo, irmãos. Ele precisa ser contínuo, precisa ser constante, precisa ser progressivo, precisa ser ainda mais aprofundado. O conceito da palavra de Deus dentro de nós. Lembre-se que a palavra é o verbo, é Cristo dentro de nós. Por isso que é importante, de vez em quando, nós pensarmos naquela viagem dos discípulos no caminho de Emaús, tendo uma aula de teologia, de Bíblia, de interpretação bíblica, do próprio verbo, que é o Cristo Jesus, né? E sabe o que é que acontece? Quando ele nos dá esta aula, o nosso coração ferve, como dos discípulos. Porventura não ardia o nosso coração quando ele falava das Escrituras, porque Cristo é o verbo vivo. Então, o verbo vivo, ele tem toda a autoridade para falar. Muito importante essa questão da inspiração, em nome de Jesus. Meu dirigente, presbítero Manuel Pinheiro, aprendendo a palavra pelo Espírito, é isso aí. Glair Ribeiro, Cléo Araújo. Meus irmãos, comentem aí também, tá bom, irmãos? Participem, comente, fale alguma coisa aí sobre o que a gente está tratando. Então, olha só, acho que essa parte aqui está bem clara, né? Essa ilustração eu não coloquei ainda no Face, tá? No grupo do Face, mas nós vamos colocar, tá bom, irmãos? Vamos disponibilizar para os irmãos utilizarem, porque eu acredito que dá para a gente utilizar aí. Você pode, inclusive, ensinar dentro desses 3 pontos, né? Porque o theopneustos é a inspiração divina, né? O grafê é exatamente a escritura, o que foi escrito. O que foi escrito no grafê foi o que foi soprado pelo Espírito, foi dito pelo Espírito, né? E aí nós temos também a inspiração divina, ela é plenária, porque é toda a Escritura, ela é ampla. Então a Escritura, ela não está restrita a algo, mas ela está ampliada. Ela está ampliada para que todos nós possamos entender melhor. E aí, meus queridos, vamos aqui para o ponto 2, tá? A inspiração divina e os autores da Bíblia, tá bom? A inspiração divina.
O Espírito Santo garantiu a liberdade dos autores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Isso aqui é aquilo que nós estávamos falando, porque apesar do sopro ter sido do Espírito, da inspiração ser divina, mas Deus sabe das nossas limitações. Então ele sabe que nós temos limitações. Os autores sagrados, os autores da palavra de Deus também tinham suas limitações, tá? Até mesmo a questão do tempo, como falamos, até mesmo da questão histórica, como falamos para os irmãos, tá? Então, por isso que ela possui essas particularidades quanto ao gênero literário, gramática, vocabulário e outros, né? Inclusive, quando se fala na questão de erros gramaticais que alguns autores falam, o pastor Antônio Gilberto também fala sobre isso. Essa é a parte humana. Essa é a parte humana. A questão dos erros gramaticais é a parte humana, mas que em nada interfere ou fere o texto bíblico, ou fere a inspiração bíblica. Porque, como o nosso comentarista da lição fala, isso não é algo autômato, não é algo mecânico, mas o Espírito Santo, ele respeita as nossas fabilidades, vamos colocar assim, as nossas limitações. Isso aqui é muito importante, né, nós entendermos como todas essas coisas foram processadas para que a Bíblia fosse escrita, tá? É o que o autor está falando aqui, ó. Limitações dos autores, né? Eles foram escolhidos por Deus para escrever a Bíblia, eram pessoas assim como nós, né? E aqui é citado o texto de Tiago 5, 17. Então está mostrando aqui que eles, apesar de terem digamos assim, uma comunhão muito grande com Deus, mas eles eram falhos, eram sujeitos às mesmas coisas que nós, às mesmas falhas que nós. Então, de repente, você tem aí um Moisés que teve um grau de intimidade com Deus muito grande, a ponto de pedir para ver o Senhor. É muito lindo, né, aquilo. E Deus disse: Moisés, eu não vou me revelar a ti, porque não há ninguém que consiga me ver e continuar vivo. Mas ainda assim ele teve uma palhinha ali da glória de Deus, né? Mas, naquela questão lá da água, né? De falar a água, ele bate o cajado, desobedecendo a Deus, e é punido por Deus nesse sentido, de não entrar na terra. Então, irmãos, eram pessoas falhas, tá? Eram pessoas falhas, mas não isenta nada, não diminui em nada a inspiração bíblica. É interessante que, por exemplo, alguns estudiosos falam que o relato da morte de Moisés, por exemplo, esse relato entra na palavra de Deus, né? Como Moisés morre. Então, é claro que se especula, ora, como é que Moisés poderia escrever a própria morte se ele já estava morto? Por isso que dizem alguns que aquela parte foi escrita provavelmente por Josué. Mas ainda assim entra no texto bíblico, não é? E tem um sentido, porque Deus inspirou o escritor para complementar aquilo ali, exatamente para fechar o arco da vida de Moisés. Apesar de tudo, uma coisa que eu acho linda para mim, irmãos, não existe uma morte mais linda do que a morte de Moisés. Primeiro porque a Bíblia diz que ele morreu em perfeita saúde. O seu vigor não se abateu. Moisés não morreu de nenhuma doença. Ele morreu em perfeita saúde. Eu não o Senhor, mas eu digo que Deus mesmo tirou a vida de Moisés.
não tem problema nenhum a gente fazer essa inferência, porque afinal de contas ele não estava doente, né? Em compensação, não se sabe aonde foi que Moisés foi enterrado. Deus mesmo fez, digamos assim, o enterro de Moisés. Tá? Então é importante a gente entender isso. Ficou registrado na palavra. Foi inspiração de Deus para falar para Josué, se é este mesmo caso, de Josué ter escrito, não é? Para que pudesse complementar o trabalho em relação a Moisés. E aí fala aqui de diferentes gêneros literários e figuras de linguagem, tá? Cada autor fez uso desses gêneros literários. Aí tem narrativa, poesia, provérbios, tá? Também fizeram uso de figuras de linguagem, que isso é muito importante a gente entender. Olha como a questão da linguagem, da figura, né? da ilustração, digamos assim, literária, como um meio de se comunicar, né? Então você tem aí parábolas, você tem enigmas, você tem alegorias, você tem hipérbole, quer dizer, aquele exagero, né? Quando, por exemplo, quando Paulo diz para a mulher que raspe o cabelo, claro, é uma hipérbole, né? Um exagero que ele está dizendo ali, não está dizendo que se raspe o cabelo de fato. Então você tem metáforas, símiles, que são comparações, tá? Tem muito isso. E aí você tem também essa diversidade de vocabulário, né? Porque se por um lado você tem um vocabulário simples de alguns, por outro lado você tem o vocabulário mais rebuscado de outros, né? O vocabulário mais afinado, mais apurado de outros. É interessante, irmãos, que a inspiração divina ela abrange tudo isso, não é? Não quer dizer que por um autor tem uma linguagem menos rebuscada que a inspiração não aconteceu. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Deus utiliza exatamente essas questões aí, não é, para mostrar o seu poder. Como eu citei aqui no caso de Pedro, que as pessoas se admiravam. Não era esse aí o pescador? Como é que ele está falando tão bem? Não é? Então, Deus faz dessa forma, tá? O emprego dos recursos literários evidencia a cultura do escritor, que foi aquilo que eu falei para os irmãos, né? O Espírito Santo, ele não tira a questão cultural, né? Mas mesmo na inspiração, isso é aproveitado, essa questão da cultura, né? A questão da cultura. E aí nós temos também aqui a linguagem do senso comum, na descrição de fenômenos físicos. Por isso que ele cita aqui a questão do nascer do sol, que nós já falamos aqui, né? Que tem a ver com a cultura da época, o entendimento da época. Então, eu imagino que se fosse feito o contrário, tá? Se fosse feito o contrário, eles não iam entender nada. Então, o próprio escritor não ia entender nada. Então, Deus deixa que esse entendimento de dizer, né, que o sol parou pudesse ficar ali. Mas isso não exclui, isso não tira nada da inspiração divina e nem da verdade dos fatos. É isso que é importante a gente entender. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá para a gente já ir para o nosso final. O tempo já está passando, né? E aí nós temos aqui a inspiração, o Espírito Santo e a Bíblia, tá? Glória a Deus. Meus irmãos, vocês ficam à vontade aí também para
falar, tá bom? Que vocês derem a opinião de vocês aí. Fique à vontade, tá? Para a gente encerrar, nós temos aqui o Espírito Santo e a Bíblia. A inspiração no Antigo Testamento, a inspiração no Novo Testamento, a obra da regeneração e da iluminação, tá bom? Nosso comentarista diz que a Bíblia é categórica em reiterar a sua inspiração divina e precisava ser mesmo essa afirmação para que não se entendesse que alguma coisa foi dada por vontade humana, por algum capricho humano, como alguém diz, bom, hoje eu resolvi escrever alguma coisa aqui para ajudar alguém. Não, na realidade é o Espírito Santo quem quis fazer isso, tá bom? Deus mesmo quem quis fazer isso, de maneira que se pudesse se comunicar, até porque, meus irmãos, a gente precisa entender que a questão da inspiração da Bíblia tem um motivo mais importante ainda. É exatamente de trazer para nós, de exemplificar para nós, de mostrar para nós o plano da salvação que se concretiza em Jesus. Agora, é claro que essa revelação da palavra de Deus, ela vai sendo feita aos poucos, ela vai sendo gradativa, ela vai sendo gradual, até chegar no momento, não é, em que Jesus se manifesta, o Verbo vivo se manifestou. Então é muito importante nós entendermos, não é, essa inspiração do Antigo Testamento, porque essa inspiração tudo vai apontando para o Cristo que deveria vir exatamente para efetuar a obra da redenção. Você vê que Gênesis 3,15, o chamado proto-evangelho, já está falando de Jesus ali, ainda que de maneira não declarada, que não está falando do nome de Jesus, mas está falando do descendente da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente, ou seja, para nos dar a salvação, não é? Destruindo aquele que tinha o poder do império da morte, conforme está escrito lá em Hebreus. Então é importante nós entendermos isso. Tudo que foi escrito pelos profetas, por Moisés, o grande legislador, tudo que foi escrito apontava para Cristo Jesus. E aí nós chegamos na inspiração do Novo Testamento. O Novo Testamento tem esses dois pressupostos, né? A promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos, né? E os escritos bíblicos que reivindicam esse cumprimento. Porque, veja bem, olha como tudo está dentro de uma sequência, tudo está dentro de um cronograma divino. Deus prepara desta forma, porque nós acreditamos que o Senhor, ele se revela desta forma. Então, lá no início você tem a revelação do Elohim, né? De Deus, do Deus de Israel, do Eu Sou, do El Shaddai e de várias outras nomenclaturas, do Deus Todo-Poderoso. No Novo Testamento, nós temos já a revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, Cristo se encarna, torna-se carne, morre, ressuscita, é assunto aos céus, é elevado aos céus, mas a obra da redenção precisava ainda ter uma continuidade, e ele faz isso na pessoa do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo, por isso que existe essa prerrogativa. Jesus foi, concluiu a sua obra, foi aos céus, mas envia o Espírito Santo para guiar os discípulos. E aí é interessante, porque até Cristo você tem toda a lei, certo? Você tem toda a lei escrita, a Escritura. E a partir de Cristo,
você tem, por exemplo, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, que é o Evangelho do Senhor Jesus. E esse Evangelho, ele é então demonstrado, ele é então escrito pelos os quatro principais, né, digamos ali, escritores da obra de Cristo, das palavras de Cristo. E aí, por isso que os evangelhos são considerados biografia, né, do Senhor Jesus. Mas aí, com o Espírito Santo atuando na igreja, você tem, por exemplo, os outros apóstolos, os outros discípulos, como Paulo, por exemplo, sendo salvo por Cristo, sendo capacitado por Cristo para escrever ou dar continuidade no trabalho do Evangelho, na obra do Evangelho, na mensagem principal do Evangelho. E tudo isso foi feito, como irmãos, com a inspiração direta do Espírito Santo. E principalmente com a iluminação do Espírito Santo. Tá? Então, é interessante como a gente vai percebendo que tudo isso vai se concretizando. Né? A inspiração de Deus, junto com a sua revelação, a revelação que ele faz de si mesmo. Esta revelação ela fica mais intensa em Cristo. Cristo, ele sai desta terra, mas ele disse, eu enviarei um outro Consolador que estará convosco e ele fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito, porque o que eu estava dizendo para os irmãos no início é que o Espírito Santo é exatamente este consumador da obra do Senhor Jesus em nós, no sentido de tomar a palavra, o verbo vivo, e fazer com que esta palavra ela nasça dentro de nós, ela seja internalizada dentro de nós, e estes discípulos foram usados grandemente para que esta palavra fosse escrita, e agora me refiro ao Novo Testamento, tá? Então essa palavra fosse escrita e deixada para nós até os dias de hoje, para que a gente pudesse viver essa palavra. Eu acredito, meus amados, que este é um dos pontos mais importantes desta lição, né? A obra do Espírito Santo é através desses instrumentos do Senhor Jesus, sendo deixados para nós, sendo escrito, para que exatamente houvesse uma continuidade da mensagem. É interessante que a gente sabe que alguns textos já circulavam naquela época, mas anos depois, muito tempo depois, até de João, que foi o último discípulo a estar aqui, é que a gente tem ideia de alguém que pega meio que esses textos e faz uma compilação de tudo isso, aí entre os concílios, né, para ver a questão da canonicidade, de maneira que hoje nós temos o Novo Testamento bem estruturado, né, bem escrito, para que a gente possa tanto falar da obra de Cristo, quanto falar também da sua mensagem e de todas as coisas que vão acontecer no futuro, especialmente quando você pega o livro de Apocalipse, que tudo isso aí está ali concluído, né? A conclusão está exatamente ali. Então, essa progressão eu acho muito importante, como Deus fez desta forma, e hoje nós podemos usufruir disso. Tá bom, meus queridos? Meus amados, nós estamos já encerrando, concluindo, né, nosso estudo. Eu quero desde já agradecer os irmãos que estavam aí conosco,
Irmã Maria Neide Ramalho, paz do Senhor, tá, irmão? Deus abençoe. Cléo Araújo, Valdete Souza, tá? Então, Deus abençoe a vida de vocês. Continue orando por nós, tá bom, irmãos? Para que Deus nos abençoe. Se você é professor, eu peço a Deus que Deus te dê cada vez mais inspiração para você ministrar a palavra de Deus com alegria, com ousadia, né? No poder do Espírito Santo de Deus, porque o que a gente tem visto aí são muitas distorções, heresias sendo ensinadas, e aí o que é que nós vamos fazer pela verdade enquanto os hereges estão fazendo pela mentira? Então vamos nos esforçar, meus amados, para que a palavra de Deus seja ensinada com poder, com autoridade, tá bom? Quero agradecer aos irmãos que têm nos acompanhado no grupo, tá? Continue compartilhando, meus amados, os nossos gráficos, tá? No nosso grupo aí tem irmãos até da África, né? Irmãos nossos africanos lá de Ruanda e de vários outros lugares. Eu fico muito feliz quando eu vejo isso, porque a palavra de Deus vai se expandindo, né? E a gente pode ajudar outras pessoas também. Os irmãos acompanham os gráficos, baixam os gráficos, utilizam, e isso é muito bom. Então, quero agradecer a vocês, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, o irmão Cleito também. Deus abençoe vocês. Continue, irmãos, orando por nós. Em nome de Jesus, tá? Amém.